O canal Drive-On está próximo de completar os seus 9 anos de idade. Já é tempo de muita criança por aí. É bastante tempo que a gente está aqui na frente das câmeras para falar sobre carro. E para comemorar os nossos 9 anos, a gente vai chegar aqui a realizar um dos nossos velhos sonhos aqui do canal, né, Davi? Um dos sonhos mais antigos, pegar um carro considerado fraco, perigoso, encher ele e botar na estrada. Exato. E o que isso significa? Significa que a gente vai pegar o Citroën Basalt, o carro com o 0 a 100 mais lento do Brasil, a pior relação peso-potência, um carro que demora 17 segundos vazio para chegar aos 100 km por hora, e daqui de São Paulo até Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, subindo quase 800 metros de altitude em cerca de 200 km de estrada, e também com um carro bem cheio, né? Exatamente, a gente vai com carga máxima, o pior cenário. Então, carro fraco, com gasolina, nós temos uns sacos de areia que a gente vai buscar agora, ar-condicionado possivelmente ligado. Provavelmente. Só faltou fazer calor, que seria pior ainda para o carro, mas hoje não vai ser o dia do calor. Exatamente, então vamos com a gente aqui nessa aventura para a gente falar um pouquinho mais sobre como que é o Basalt 1.0 aspirado e também como que é a sensação de viajar com um carro 1.0 bem fraquinho, cheio, em uma baita subida de serra. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Olha quem está chegando. Olha o saco de areia. 2 sacos de areia. Pera aí, vamos abrir o saco de areia e entrar. Abre aí, vê se tá aberto. 2 sacos de areia? É isso aí. Caralho. Entra aí, entra aí. Quanto tempo que você não aparece no canal, hein, Miron? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha aí, Eu fiquei quem sabendo tá que de tem volta. gravação hoje. É isso aí, compareceu. Sai correndo pra participar. Justo. Fora que o carro ainda não está totalmente cheio, Não, né, gente? falta um saco de areia ainda. Falta uma pessoa ainda. Exatamente. Agora estamos com o carro cheio, então, né? 5 pessoas. A gente está estimando aqui 490 quilos de uma capacidade de carga de, aliás, 390 de 400. Certo? E como que tá o espaço aí atrás? Tá ok. Lateral tá um pouco mais comprometido, mas acho que a culpa é minha. Não, eu tô bem aqui. Tá bem aí? E eu tenho as coxas grossas. Então tá todo mundo bem. Então bora. Então bora. Agora começa. Quanto tempo que tá aqui? Ó, Ó, 2 horas e Bem nessa 26. 2 horas e 26. Exatamente. Bora. Bora. Primeira coisa, ó, a central, o espelhamento travou. A gente acabou de sair, tudo bem que a gente sabe o caminho, mas desagradável de qualquer modo, né? Ó. Tá desse jeito aí. Ainda não chegamos na estrada, né? Mas Não. como é que tá aí em relação ao consumo? O que você tá Bom. achando de dirigir aqui o carro cheio na cidade? Tá sofrendo? Não, ele não tá sofrendo, achei que seria pior. Tá muito tranquilo, a gente tá na marginal aqui de 5ª a 60. O consumo até agora, vamos até zerar aqui esse trecho de marginal. Até agora deu 12. Tô rodando só dentro da cidade, ar ligado, carro cheio. Pegando trânsito, né, inclusive. Não foi livre não, então por enquanto tô gostando. A gente até, no caminho que a gente fez antes de buscar a galera aqui, a gente fez alguns trajetos ali dentro da cidade. O carro tava fazendo um trajeto que seria o nosso urbano leve aqui, na faixa dos 20 20 por 19, litro, 20 é. km por litro. Muito bom, né? Vamos falar de bolão. Qual o seu palpite de consumo? Cara, eu acho que ele vai fazer uns 18 na estrada, isso depois que a gente sair aqui na marginal. E na hora que a gente começar a subida de serra, acho que ele vai fazer uns 9,5. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou zerar aqui assim que a gente entrar na Ayrton Senna. E eu acho que até chegar no pé da serra ele vai dar 20. O ar tá ligado, a gente vai seguir de ar ligado. Eu acho que ele vai fazer 20 por litro. Eu acho que vai ser um pouquinho menos. Um pouquinho menos, vamos ver quem É. vai ganhar. E aí subir na serra, seu palpite é quanto? 9,5. 9,5? É, Eu eu vou acho com- que ele vai sofrer. Eu vou com 10. A gente zera no pé da serra e eu acho que ele vai fazer 10,5. Justo. Beleza, Vamos ver. a gente vê. Vai vemos. Vou fazer uma aceleração aqui sendo vazio então, ó. Vamos lá, devagarzinho, pisei fundo.
40, primeira marcha, segunda indo até 70, terceira agora vai levar a gente até 100, hein? 90, 4, 7, 102. Deu quanto tempo aí, Lucas? 20 segundos. 20 segundos? 20 segundos. E olha com uma descidinha pra ajudar, hein? A gente já tinha feito um outro teste aqui, num Rolling Start no plano, e tinha dado mais de 20 segundos também. Mais de 20, é. Assim, é lento, né? É lento, dentro do esperado. Dentro Mas do olha, esperado. ninguém me atropelou. Eu tive que diminuir para não chegar próximo demais do carro da frente. Então, é aquilo, né? Chegamos aqui em Taubaté, então. Quanto ficou a média de consumo ali na Ayrton Senna? Deu 14,5 com a velocidade média calculada no painel 100 km. Trecho de 115 que a gente viu, eu acho, né? Uhum. Só que a gente andou muito no limite da margem de erro. Porque a estrada é 120, e a gente estava a 130 de painel, que era ainda dentro da margem de radar, às vezes até passando disso. E o carro foi bem, tá? E uma coisa que vale comentar aqui, que tinha muito carro andando num ritmo ainda mais rápido. Mas em momento algum aqui o Basalt deixou a desejar, assim, né? Tinha fôlego até de quinta mesmo, até né? Nem nas subidas longas, você subia, vinha embalado, 130, chegava lá no topo da subida longa, tava 115. Carro cheio, ar-condicionado. Pô, achei bem bom. Mas agora o que eu não tô gostando muito, ele é bobo, né? E é interessante porque a gente não tinha percebido esse comportamento no T200, né? Não. Então, provavelmente alguma configuração diferente que tem aqui nessa versão, por conta de peso, sei lá, ajuste da suspensão. Exatamente. Não ficou tão acertadinho quanto tem lá, né? E aproveitando aqui, é uma retomada de terceira a 80, 4, 90, 95 e 100, passei pra quinta. Cara, é muito tranquilo, de verdade. Não é um problema igual as pessoas gostam de ficar colocando, não. Agora a gente vai ter um trecho aqui de velocidade um pouquinho mais baixa, aqui por volta dos 100 km por hora. Isso. A gente fala daqui a pouco pra vocês como que vai ficar o consumo, e depois a gente tem o trecho que é realmente de serra. Serra, que a gente zera de novo e vamos ver o que vai dar. Boa, então até já. Até já. Agora, estrada simples, chuva e uma coisa que já incomodava em outras avaliações do C3. A palheta do lado passageiro é curta. Então o Lucas está filmando aí, olha, o tanto que ela deixa de cobrir. Eu acho isso muito ruim. Como motorista incomoda menos do que como passageiro. Eu, sentado aí, me dá um certo incômodo isso. Mas olha, se eu e o Lucas tínhamos botado a nossa mente aguçada para chegar à conclusão errada, com o nosso palpite de consumo, agora tá mais certeiro, né? Ó. A gente está andando na faixa de 90, 100, velocidade média está de 90, o consumo está dando 20,5. Então, inclusive uma defesa, né? Eu e o Lucas, a gente deu palpite de 20 e de 18 pensando a 100, né? A estrada estava boa, andamos a mais. Então, por enquanto, tudo ok. Que a ideia aqui foi intensa, hein? Agora não é só pegando a serra, é a serra com chuva e neblina, com carro cheio. Bastante chuva, tem água, água descendo mesmo, né? Com os pontos que acumulam. E o consumo tá pior do que a gente imaginou, né? Que tá dando até agora 7,3 por litro. Mas isso considerando que a gente zerou exatamente no início da serra, né? Então é só subida mesmo. Tem um ponto que eu não tinha previsto. É que a quarta e a quinta desse carro são mais longas, né? Então acaba que aqui na serra você tá de terceira, a terceira tá dando conta, você puxa uma quarta, igual eu vou fazer agora. Murchou. Até tá que vendo? foi, porque a subida tá mais leve agora. Exato, tá caindo a velocidade, tá vendo? Vai dando uma murchadinha. Aí, não segura muito bem, aí você volta pra terceira. Acaba porque não ficar o vai e volta, você fica na terceira e o consumo acaba subindo. Mas cara, de novo, né? Eu tô andando, tô passando de boa, tô andando tranquilo. Não dá pra andar muito rápido porque tá chovendo muito, então não tô sentindo falta de motor aqui não.
andando na velocidade normal da via aqui, né? Até um pouquinho 60, mais. 70. Eu ia de 60, agora eu tô 70. Então tá bem tranquilo. O negócio é usar o câmbio. Você vai querer subir isso aqui de quinta, você tá maluco. De quarta, vocês viram que também não dá. Usar o câmbio, não ter preguiça, você vai sem problema nenhum. Esse é um ponto importante, né? As pessoas falam muito, pô, o carro 1.0 é fraco. De fato é, comparado aos outros modelos. Mas é muito uma questão de você saber usar o câmbio mesmo, né? Você tem que saber jogar com isso. E também não adianta você ficar na estrada inteira de terceira marcha, senão o consumo vai pro espaço também, né? É que as pessoas sempre têm aquela coisa, 1.0 é mais fraco do que o 1.6, por isso que é perigoso. Beleza, 1.6 é mais fraco que o 2.0, 2.0 que o V6, o V6 que o V8, o V8 que o V12, e aí? Se for olhar assim, todo carro é perigoso e é insuficiente. E foi esse o tempo que os carros 1.0 eram fracos também, né? Há 30, 40 anos atrás a gente tinha 1.0 na faixa dos 40, 50 cavalos, câmbio manual de 5 marchas, de 4 marchas. Chevette Júnior, que tinha o vidro mais fino porque era muito pesado. Mas o vidro daqui é bem fino, hein? Mas é porque é barato mesmo, não é porque é fraco não. Inclusive o isolamento acústico é uma das coisas que não é muito legal aqui nesse carro, né? Não, o motor ele incomoda até pouco. De vibração é bom, né? Ele não passa muita vibração aqui dentro. Não, só 13.500 que ele vibra, acima disso não, abaixo disso não. O barulho só em altos giros também, mas o barulho geral de vento e de pneu você escuta bastante, ainda mais chuva forte assim, né? Escuta muito. E outra coisa que eu sempre reparo em C3, a palheta faz barulho, fica um nhaco. Tô ouvindo também. Sempre. Independente do carro que a gente teste, do C3 que a gente teste, ela faz isso. E aí, gente, como é que foi a viagem? Foi boa. Foi boa. Eu achei bem espaçoso. Achei que balançou um pouco por causa do vento. Senti o carro meio estranho. Mas é bem espaçoso. Aqui cabe até uma criança agachada, se quiser. Cabe mesmo. O espaço realmente é um ponto positivo. O lateral foi bem tranquilo também. Senti um pouquinho, mas não chegou a incomodar durante a viagem. Em alguns momentos ele só que faltou um pouquinho de força, mas tá tudo bem. A gente não tava precisando mesmo. Então, eu também não tenho força. Eu acho que a única coisa que me incomodou foi o cinto. E você, Davi, como que foi? Foi bom. Acho que é um carro simples, tem qualidades, mas realmente ele aguenta a estrada, mas é na cidade mesmo que você vê que ele fica mais confortável, né? Mas em casa, que ele passa bem em buraco e tudo. O pneu tá cheio, a gente tá com pressão ecológica, que é 36, eu botei 37. Acho que foi bem, dentro do esperado, talvez até um pouquinho melhor em desempenho ainda. E é claro que a gente veio aqui em Campos do Jordão por dois motivos muito importantes. O primeiro deles era o aniversário da Miron, então pra gente comemorar a data. E o segundo é para conhecer o acervo aqui do CARD, que é um museu de carro, design, educação, que tem aqui dentro de Campos do Jordão. Um acervo muito legal, que tem carros aqui de todas as épocas, desde o início do século 20 até carros mais modernos, como por exemplo uns belíssimos japoneses ali atrás. Vou deixar uma cena rapidinha aí só para vocês verem um pouquinho do que tem aqui e vale muito a pena visitar. Chegamos a São Paulo, já é outro dia e cara, eu voltei dirigindo ali durante todo o trajeto da volta, durante a noite, descida de serra, estrada de 120 e vou ser muito sincero, viu?
o Basalt me surpreendeu. Ele foi um baita companheiro nessa viagem. Começando a falar sobre o consumo, esse talvez tenha sido o principal ponto positivo dele. Descendo a serra, mais pegando a estrada ali de 120, 130, até chegar ali na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, perdão, a gente fez uma média aqui de 17,7 km por litro. Um número que eu, pessoalmente, achei bem razoável. Principalmente considerando que na segunda metade ali, onde a gente estava na Ayrton Senna, é um carro que estava andando ali na faixa dos 130 km por hora durante o período quase inteiro. Lembrando, 130 de painel, 122 ali de velocidade real, bem dentro ali do limite da tolerância. O que eu acho que é legal de comentar também aqui? O carro, ele sabe lidar bem com a estrada. Até 110 km por hora, um carro que tem uma suspensão muito bem ajustada, uma direção muito bem ajustada, respostas muito sólidas. Só que na hora que você passa um pouquinho dessa velocidade, você chega ali aos 116 a 120 km por hora, o carro entra em uma onda de ressonância na faixa ali dos 3.400 RPM, que quando você dá carga total, o que é muito comum em um carro 1.0 na estrada, ele vibra bastante. Ele vibra o assoalho, ele vibra a direção, vibra o câmbio, é bem esquisito. Mas felizmente, depois que você passa desse 120, chega ali aos 122 km por hora, essa vibração já se cessa. Então é realmente um trecho ali, um período muito específico, onde o carro não sabe lidar bem. Mas, passou disso, 125, 130, o carro vai bem, vai com segurança. Realmente, não tem nenhum indício aqui que ele não sabe lidar bem com a estrada ou qualquer coisa do tipo. Mas uma coisa que não foi exatamente uma surpresa, mas ainda assim uma grande decepção, é a qualidade do facho do farol aqui. Vale lembrar que nessa categoria, faróis halógenos, como a gente encontra aqui, são perfeitamente comuns, é o que boa parte dos concorrentes também tem. E faróis aqui de parábola simples também é a média da categoria, é o mesmo que você encontra no HB20, HB20S, por exemplo. Mas o fato é que essa aplicação do farol aqui é muito, mas muito limitada quando a aplicação é para a estrada. Vale lembrar que lá na Índia, o Basalt, principalmente nas suas versões de topo, tem farol de LED com projetor. Mas aqui no Brasil, esse mesmo farol ruim é o mesmo que você encontra tanto nas versões 1.0 aspirada, quanto também nas versões 1.0 turbo. Então é um problema de toda a linha, não só específico aqui do 1.0. E qual que é o problema? A gente está falando de um farol com parábola simples, com luzes halógenas e que tem uma aplicação ruim. Quando você está no farol baixo, ele basicamente ilumina os primeiros 50 metros ali da via e depois a luz fica muito difusa. A nossa sorte é que a gente viajou boa parte ali com uma estrada boa, que tinha placas reflexivas e que também tinha olho de gato em todo o trajeto. Então ainda dava para enxergar bem. Só que qual que é o problema? Você tem um facho curto, difuso, então você sente a necessidade de um farol alto com muita frequência. E na hora que você liga aqui o farol alto, você, como tem aqui uma parábola simples, né, ele muda a posição ali do facho e ele basicamente, os 50 metros que ele iluminava, ele para de iluminar e começa a ter uma luz muito difusa acima de 50 metros. Muito difusa também para as laterais. Então o farol alto ele funciona, mas numa estrada igual que a gente estava lá, que tinha boa iluminação, que tinha boas placas. Em uma estrada simples, no meio do escuro ali, cara, realmente é muito ruim. Outra coisa que a gente sentiu falta, mas aí a gente percebeu na prática, é muito aqui a ausência do farol de neblina. Durante a descida de serra, a gente pegou uma neblina muito forte e a ausência desse farol aqui fez muita falta, porque como o facho do farol é difuso e fica numa posição um pouquinho mais alta, aquele efeito de parede branca na frente do carro que a gente encontra quando a gente está na neblina ficou muito presente. E não tinha salvação. É claro, eu não podia desligar o farol e ficar rolando só no DRL, só nas luzes de LED. Se eu ligasse o farol alto seria ainda pior. Então eu fiquei com a parede branca na minha frente ali durante todo o trajeto. A sorte que era uma descida de serra ali com velocidades muito lentas, de 40, 50, 60 km por hora. Então não era perigoso, mas mostra aqui uma clara limitação aqui desse carro. E infelizmente uma limitação que se aplica também até as versões de topo, porque os faróis são os mesmos aqui, no máximo, com um farolzinho de milha aqui embaixo. Chegado o fim aqui do nosso vídeo com o Basalt, hora de dar os nossos pontos aqui, igual a gente faz em todas as nossas avaliações de estrada. E a gente vai começar falando aqui sobre desempenho, onde ele recebeu uma nota 6. A mesma nota que a gente tinha dado também ao 208 1.0, que é basicamente a nota da média. É um carro que não impressiona positivamente, mas também não decepciona. Ele cumpre o que é prometido e é um carro perfeitamente ok para encarar a estrada. De consumo, uma nota 7. Se a gente estivesse fazendo um teste de cidade, talvez seria um 8 ou talvez até um 9. Mas na estrada, como é um carro 1.0, ele acaba sofrendo. E nesse nosso teste isso ficou muito claro ali no período de subida de serra. Andando ali um pouquinho mais rápido ou exigindo um pouquinho mais,
é claro, 1.0 vai acabar sofrendo no consumo. De conforto, uma nota 6. Carro apenas na média. Ele tem ali uma ergonomia aceitável, mas não tem o ajuste de profundidade do volante, não tem o ajuste de altura do cinto de segurança, que acaba pegando sim um pouquinho no pescoço. A gente não tem aqui grandes equipamentos de comodidade, uma central multimídia boa com espelhamento, um painel digital ok, mas sem grandes arrobos. É um carro simples aqui e, por fim, com uma suspensão que é bem ajustada, mas que em alguns momentos ela é um pouquinho flutuante e acaba sofrendo um pouco com vento lateral na estrada. De espaço, porém, o grande destaque, nota 9. A gente está falando de um carro que é mais espaçoso do que praticamente todos os nossos sedãs compactos e, ouso dizer, até mesmo do que alguns sedãs médios. A gente está falando de um carro que tem um bom espaço traseiro, também não é um carro estreito, então além de bom espaço para a perna, você também tem um bom espaço lateral. Dá para viajar com 3 pessoas aqui sem muito sofrimento e você ainda leva um porta-mala aqui com quase 500 litros de capacidade. Ou seja, o Basalt fica no mesmo nível que a gente encontra em Cronos ou Virtus, que são referência entre os carros sedãs aqui no Brasil. Melhor inclusive do que a gente encontraria em um Sentra, Corolla, que são carros de categoria superior e que custam praticamente o dobro aqui dele. E para finalizar, dando uma nota para segurança, aqui ele vai levar um 5. Por que uma nota 5? A gente está falando de um carro que tem o que é básico, obrigatório por lei, que é airbag, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, banco com encosto de cabeça para os 3 ocupantes no banco de trás, cinto de segurança de 3 pontos no banco de trás, mas fora o que é obrigatório por lei, ele tem apenas os airbags laterais, então são 4 airbags no total. Se ele tivesse 6 airbags, talvez seria uma nota 6. E a gente vai estar falando de um carro aqui que, é claro, não vai ter ali grandes equipamentos de assistência à direção, porque a gente está falando de um carro de entrada, então o 5 está muito bem dado. O que faz com que ele, no final das contas, considerando todas essas notas, fique com uma média de 6,6. Uma nota justa que prova que o C3 Basalt é um bom carro para se pegar a estrada. Uma nota que ficou melhor do que o 208, que é um carro muito menos espaçoso, mas ainda assim melhor em equipamentos. E uma nota que fica muito, mas muito perto do Jeep Compass. Um carro que custa mais do que o dobro dele e que ficou com a nota 6,8. Enfim, é um baita companheiro da estrada. E voltando à pergunta que a gente tinha feito lá no início do vídeo, cara, não existe um carro 1.0 perigoso para pegar a estrada hoje no Brasil. Eu acho que desde a época que o Fiesta Rocan saiu de linha, há 10 anos atrás, isso não existe mais. Todos os carros são perfeitamente aceitáveis. São carros que conseguem ter um desempenho muito bom na estrada. É claro, é 1.0, você não pode ser tão ousado em ultrapassagens. Você tem que tomar alguns cuidados adicionais. Ele vai acabar sofrendo no consumo em subidas de serra e situações do tipo, mas não é um carro que vai ser atrapalhar o ritmo da estrada. A gente conseguiu andar aqui no ritmo que todo mundo estava andando, até um pouquinho mais rápido em algumas situações, saída de pedágio, entrada de alça, qualquer coisa, o carro manda super bem, realmente não deixa nada a desejar e com um baita espaço interno que realmente isso aqui é um grande diferencial. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, assistir também os nossos outros vídeos e a gente está de volta no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.